Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para Martins, você que acabou de chegar no canal Martins e Lessa, seja muito bem-vindo. Estamos na bem-vindo. jornada do propósito com Deus e hoje faremos a leitura do Salmo 128, minha gente, para a glória de Deus. Só E vitória. estamos hoje no episódio 220. Glória a 220. Deus significa que tem 219 episódios anteriores que você pode verdadeiramente maratonar, colocar a leitura da Bíblia em dias e viver com a gente a jornada do propósito. É por isso que nós estamos aqui, né, Amém, amor? Para sim. ajudar você, para encorajar você a viver o teu chamado, a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia. E sem mais delongas, hoje nós vamos meditar no Salmo 128 e o tema do episódio de hoje, qual é, amor? O tema do episódio de hoje, gente, do Salmos 128 é o seguinte: desvendando os segredos do sucesso espiritual. Só Glória a vitória. Deus, glória a Isso Deus. tudo no propósito com Deus, né, amor? Na jornada do Na propósito. jornada do propósito. Vamos colocar a Bíblia na tela, iniciar nossa leitura, lembrando que a Bíblia que nós lemos é a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Amém. Mais algum recado? Não, não, podemos iniciar a leitura. Glória a Deus, aleluia. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Amém, glória a Glória a Deus. Que Deus. palavra linda, gente. Esse salmo é um dos salmos, assim, que Deus ministra muitas coisas no meu coração. Eu não sei no coração de vocês, mas no meu, assim, Deus traz tantas, tantas ministrações. E quando a gente fala da jornada do propósito com Deus, quando a gente foi hoje meditar no Salmo 128, a gente pensou realmente em um título, sabe? E quando a gente coloca desvendando os segredos do sucesso espiritual, é porque esse salmo, ele traz esses pilares. O que é o sucesso espiritual para você? Para mim, existem muitas vertentes, mas existem pilares para todas essas vertentes que a gente vai construindo ao longo da nossa jornada. E eu queria iniciar meditando exatamente no versículo primeiro, né? No verso 1, que diz assim, olha: Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz que a vontade do Senhor para a nossa vida, em Romanos capítulo 28, versículo 2, se eu não estiver enganada, a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando o salmista diz que nós somos felizes quando a gente teme a Deus e quando a gente vive a vontade dele, é porque ele tem o melhor para cada um de nós. E para a gente saber e desvendar o segredo do sucesso espiritual, a gente precisa olhar para o caminho da obediência. E o caminho da obediência também é o caminho da reverência. Eu preciso ter reverência diante do Senhor. Eu preciso saber que o Deus que eu sirvo, ele é um Deus muito grande e eu sou muito pequenininha Glória a diante dele. Deus. Eu tenho inúmeras limitações, mas o meu Deus, ele não tem nenhuma. O meu Deus, se eu não existir, ele continua sendo Deus. Mas se eu não voltar minha vida para ele, eu não sou nada. Eu não sou nada sem ele. Está entendendo? Então, quando a gente fala desse segredo do sucesso espiritual, a gente precisa iniciar com esse pilar. Existe o caminho, e o caminho é a obediência ao Senhor. Eu preciso ter reverência diante do Senhor, né? Eu creio que a chave para uma vida abençoada é temer a Deus acima de todas as coisas e viver a vontade dele nessa terra, que é o que o Salmo está dizendo. E o insight para isso é o sucesso espiritual, gente, ele começa com a nossa disposição em obedecer e em reverenciar
ao Senhor, Glória a Deus. tá? Quando eu sigo os mandamentos de Deus. Eu faço isso quando eu sigo os princípios de Deus. E uma dica prática para que eu e você, a gente verdadeiramente viva isso, é dedicar tempo para o Senhor. Dedicar diariamente e buscar ler a palavra de Deus, buscar orar, buscar direção, buscar sabedoria, buscar discernimento, pedir para Deus nos ajudar nas nossas decisões, nas ações que a gente precisa realizar durante o dia. É verdadeiramente colocar Deus como pilar, como fundamento para tudo que você faz na sua vida. E quando a gente fala ainda sobre segredo do sucesso espiritual, a gente precisa lembrar que, como diz aí o verso 3 que nós vamos ler agora, é necessário que eu e você, a gente olhe para a palavra de Deus e a gente saiba que quando nós estamos em um ambiente familiar, é importante para Deus a família. A importância da vida familiar para Deus, ela é fundamental, tá? E se a gente for olhar para isso, verdadeiramente, a gente vai encontrar um tesouro, e um tesouro escondido. O relacionamento da nossa família é preciosíssimo para o Senhor, para a gente, para o nosso crescimento diante do Senhor. Olha só o que o verso 3 diz: em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aqui um insight para esse tópico: o sucesso espiritual, ele também precisa passar pela harmonia e pelo amor na nossa casa. O nosso lar precisa ser um lar de amor. O nosso lar precisa ser um lar de harmonia. O nosso lar precisa ser um lar onde a presença do Senhor é manifesta, tá? E a gente precisa valorizar a nossa família. E a nossa família, quando eu falo de valorizar, é entender que a família que o Senhor nos deu é um presente dele para nós. Como que eu e você, nós temos lidado com o presente? Como que a gente tem zelado por esse presente? Porque da mesma forma que Deus ele vai fazer a parte dele, nós temos a nossa parte, né? E uma dica prática para que a gente não só veja a nossa casa como uma casa que Deus habita e trate isso com realmente algo que importa para o Senhor, assim como precisa importar para a gente, é a gente ser, gente, intencional em passar um tempo de qualidade como família. Quando você sai para estar em família, se é que você já casou, não tem mais contato com seus pais, ou você estuda em um lugar, os seus pais moram em outro, então você acaba tendo que morar próximo do lugar que você estuda, só o Senhor e você sabe a vida que você tem. Talvez você esteja convivendo 24 horas com a sua família, dentro da sua casa, mas você está mais distante deles do que como aquele parente mais distante que há anos você não vê. Por quê? Porque você não tem, sabe, esse momento intencional de qualidade entre família, onde você conversa, onde você dialoga, onde você fala de uma forma amorosa, onde você ensina e você também é ministrado, onde você aprende, onde ali é alinhado expectativas, onde ali também é falado sobre dores, sobre diversidade, sobre lutas, onde ali há um momento de partilha da presença do Senhor e vocês são fortalecidos. Sabe? Quando eu falo que nós precisamos ser intencionais em passar um tempo de qualidade entre família, é entender que essa intenção, ela vai ter momentos que a gente vai fazer isso e vai ser maravilhoso, vai ser momentos de alegria. Mas talvez vai ser um dia onde a gente não vai estar tão feliz, vai estar passando por dificuldade, mas é aquele versículo, a gente precisa chorar e se alegrar junto, né? Glória a Deus. Mas sobre tudo isso vai acontecer o quê, gente? Vai acontecer um aprendizado. E além de aprender, vai ter um crescimento espiritual. E não vai ser um crescimento espiritual só para mim ou só pro fulano, não. É em conjunto, todo mundo vai aprender junto. E eu creio que quando a gente olha para a nossa jornada do propósito e a gente consegue entender que existem segredos, e esses segredos, eles estão, a gente vai estar desvendando eles agora, né? Existe segredo para o sucesso espiritual. E quando a gente fala disso, a palavra ela está dizendo para a gente o que a gente precisa fazer. A gente precisa entender que existe o caminho da obediência que nós precisamos seguir com o Senhor. Precisamos temer ao Senhor, precisamos reverenciar a Deus. E depois de Deus vem o quê? Vem a família. Glória a Deus. E a nossa família ela é importante para Deus.
E ela precisa ser também importante para mim e para você. E quando a gente fala de família, a gente fala de uma família que está em harmonia e em amor e totalmente ligada ao Senhor. Uma Glória a família que Deus. vive e que partilha a experiência junto, que celebra, que se alegra e que traz a presença do Senhor para o seu lar. E um outro tópico que eu quero trazer ainda da mensagem, vamos meditar no verso 2, amor, em nome de Jesus, quando ele fala lá, né, que feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, glória a Deus, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Amém. Então eu preciso temer a Deus e eu preciso fazer a vontade de Deus e andar de acordo com a vontade do Senhor. Se eu for assim, eu vou ganhar o suficiente para que eu consiga viver, para ser feliz e tudo que eu for fazer vai dar certo. Gente, existem promessas declaradas e profetizadas para mim e para você. Se você tomar posse, você está recebendo ela agora. Ontem o Senhor ministrou tantas coisas no meu coração quando eu estava meditando, eu e o Alexandre estavam meditando antes da gente dormir. A gente foi meditar exatamente nesse salmo. E eu fico pensando que muitas das vezes a gente está querendo tantas coisas, mas será que o nosso querer está alinhado à vontade de Deus? Será que o que eu estou querendo muito agora é o que Deus também quer para mim? E quando eu olho aqui, eu olho para o versículo 2, né? Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. A gente está falando de trabalho. E quando a gente fala de trabalho, será que o nosso trabalho verdadeiramente é um trabalho honesto? Será que eu tenho sido verdadeiramente diligente ao que o Senhor tem confiado na minha mão? Eu tenho zelado, eu tenho cuidado, eu tenho preservado. São essas reflexões que o Senhor quer que nós façamos acerca da vida. Se todos nós estamos vivendo a jornada do propósito de Deus na nossa vida, Deus ele vai visitar cada área dessa jornada, para que eu e você nós possamos edificar a nossa casa e verdadeiramente casa, e agora eu estou falando de nós, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós estamos num processo de construção, de edificação, de restauração. No propósito, nessa jornada do propósito, a gente vai precisar o tempo todo revisitar várias áreas da nossa vida e ver o que precisamos. Senhor, o que o Senhor quer que eu mude aqui? O que eu posso melhorar? Senhor, o que eu errei e eu posso consertar? Me mostra aqui, sabe? E aí, quando a gente fala de trabalho honesto, quando a gente fala de ter um trabalho que, de fato, eu esteja ali me posicionando diligentemente para cumprir o propósito que o Senhor me colocou naquele trabalho, eu preciso te dizer que existe aqui um confronto para que nós tenhamos essa percepção, para que a gente faça essa reflexão, mas também existe um poder transformador no momento em que eu olho para essa área da minha vida. Porque eu entendo que para eu crescer, eu preciso me esforçar. E esse esforço, ele precisa ser um esforço consciente. O sucesso espiritual, gente, ele envolve comprometimento. E esse comprometimento é no trabalho honesto, é ter uma vida diligente, é reconhecer que eu tenho algumas fragilidades, mas eu tenho inúmeras habilidades. Eu tenho talentos, eu tenho dons. E esses dons, eles não são só para áreas específicas da minha vida, mas com esses mesmos dons eu também posso servir ao Senhor, sabe? E eu posso usar esses dons para a glória de Deus, mas com responsabilidade. Deus te deu muitos dons, Deus te deu muitos talentos. Como que você hoje tem usado esses dons e esses talentos? Uma dica prática para a gente cada dia mais ter a percepção dessas palavras que o Senhor vem ministrando no nosso entendimento é buscar sempre uma oportunidade na vida para a gente utilizar os dons e os talentos que o Senhor nos deu de maneira altruísta, sim. Pensa no outro. Para de se preocupar tanto com você, querer só para si. A gente precisa servir o outro. Quando a gente serve o outro, o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Servir o outro no seu trabalho. Servir o outro no seu dia a dia, sabe? E o nome do Senhor vai sendo glorificado na sua vida. Amém. Quando você esquece um pouco de você e você olha para o outro, o Senhor se agrada. Olha só, Jesus, ele veio e ele teve uma jornada tão linda, mas a jornada de Jesus inteira foi a servir. Ele poderia ser servido, mas ele serviu. E ele deixou isso como exemplo para a nossa vida. E que a gente possa sempre lembrar do exemplo de Cristo e buscar cada dia mais a nossa jornada do propósito ser um espelho de Cristo na terra. Espelhando no sentido de que as virtudes do Senhor, os ensinamentos que Jesus nos deixou.
Amém. E aí, o verso 4, vamos fazer uma leitura rápida. Eu não tô conseguindo ler, amor. Amém. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado. Eu sempre falo, né? Se você quer ter sabedoria, existe um princípio, a Bíblia deixa sempre isso muito claro: é temer ao Senhor. Mas além de ser sábio, o Senhor ainda diz que se você verdadeiramente teme ao Senhor, você é abençoado. E o verso 5 diz: glória a Deus, que do monte Sião o Senhor o abençoe. E aí ele começa a declarar bênçãos. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E para encerrar o verso 6, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória a Eu não sei Deus. você, mas eu quero ver netos. Eu nem mãe sou Amém. ainda, mas eu quero ver meus netos. E qual é o teu pensamento do teu futuro? Eu não sei quais são os teus planos futuros, mas eu quero te dizer que os teus planos, eles existem, ok. Mas os planos do Senhor são melhores do que os seus. E eu tô falando isso não para que você se entristeça, ai, então eu não posso sonhar. Não, você pode sonhar. Mas saiba que os planos do Senhor são ainda melhores do que os nossos. E Deus, ele tem promessas para nós. Esse versículo, se nós verdadeiramente usarmos a palavra do Senhor no sentido de entender e aplicar na nossa vida, a gente vai colher todos esses frutos. Se a gente teme a Deus, a gente é abençoado. Se a gente busca viver em honestidade, se a gente busca fazer o bem, se a gente busca servir o outro, o Senhor tem tantas promessas extraordinárias para a nossa vida, minha gente. Glória a Deus. Glória a E eu queria Deus. encerrar o episódio de hoje com uma analogia acerca do jardim da vida espiritual. Essa analogia, a gente vai colocar esse nome, o jardim da vida espiritual. E eu sei que quando eu falo de jardim, eu sei que nesse momento, ao pensar nisso, você já pensa assim, pode pensar, tá, gente? Aquele jardim lindo, florido, muito lindo, com várias espécies de plantas, de flores, de rosas, glória a Deus. E a nossa vida espiritual, eu quero que você hoje imagine ela como esse jardim. Assim como um jardim, para estar lindo, maravilhoso, ele precisa de cuidado e ele precisa de atenção até para que ele prospere, né? Ele precisa ser regado, vai ter momentos que vai nascer outras plantas que não necessariamente vai fazer bem para aquele jardim. A gente chama isso inclusive de ervas daninhas, né? Elas precisam ser tiradas para que o jardim cresça, floresça, enfim. E quando a gente fala de cuidado e até atenção para prosperar, a nossa vida espiritual, ela também necessita de dedicação e de esforço. Quando a gente meditou no primeiro tópico de hoje, né? Obediência e reverência a Deus, são como aqui, se a gente fosse pegar mesmo a ponta da reflexão, a obediência e a reverência a Deus é como a água e os nutrientes essenciais para o crescimento das plantas no jardim. Sem a orientação do Senhor, o nosso jardim espiritual, gente, ele pode murchar e ele pode não dar nenhum fruto. Seguindo o caminho da obediência e temendo a Deus, o Senhor, eu e você, a gente vai descobrindo o segredo cada dia de se manter e manter o nosso jardim espiritual saudável e em crescimento. E quando eu vou lá para o tópico 2, né, que a gente também meditou sobre a vida familiar. A vida familiar é como um solo fértil, em que a planta ela vai crescer. Um ambiente familiar saudável e amoroso cria um espaço seguro para o florescimento espiritual. Glória a Deus. Assim como as raízes, né, de uma planta, ela precisa estar bem ancorada no solo, a nossa vida espiritual, ela também precisa estar bem enraizada em um lar harmonioso, em um lar de amor, em um lar que tem o Senhor Jesus como centro. E eu preciso te lembrar que nós precisamos cultivar esse ambiente familiar, amoroso e harmonioso também, para que a gente desvende a cada dia o segredo para a gente criar base sólida na qual a nossa vida espiritual ela pode prosperar. E para encerrar, né, ainda trazendo lá os tópicos que nós meditamos, a gente falou sobre o trabalho honesto e diligente. E como quando a gente olha para um jardim, concorda comigo que vai ter momentos que esse jardim ele vai precisar passar por uma poda, a gente vai precisar podar algumas plantas, algumas vão crescer muito rápidas, outras não vão crescer tanto. Então, para ter aquela harmonia, para ter tudo direitinho, bonito, né? O trabalho honesto e diligente é como a poda e a manutenção das plantas do jardim.
Um jardineiro cuidadoso, ele remove a erva daninha e ele faz a poda para que as plantas cresçam saudáveis e fortes. Da mesma forma, eu e você, nós devemos nos esforçar, trabalhar com integridade, usar os nossos dons e talentos a serviço do Senhor Jesus Cristo. E não só a serviço de Deus, mas também servir pessoas, né? E quando eu e você nós nos dedicamos a esse trabalho íntegro, diligente, a gente aprende o segredo para usar o nosso talento e as nossas habilidades a serviço do nosso Deus, a serviço da comunidade. E a gente passa a contribuir também para o sucesso do nosso jardim espiritual. Glória a Deus. Então, através dessa analogia do jardim, eu e você, nós podemos visualizar esses 3 elementos que são fundamentais para que eu e você, nós cultivemos uma vida espiritual próspera e abençoada no Senhor. Ainda sobre a analogia do jardim espiritual, do jardim de sucesso espiritual, a gente pode olhar e a gente verdadeiramente vai poder visualizar aqui, gente, segredos revelados no Salmo 128. Aqui, se você for parar para meditar, para ruminar, sabe? Ler várias vezes, refletir em cada versículo que Deus está ministrando no coração. Você vai olhar e você verdadeiramente vai ver que cada um está interligado ao outro. E a gente vai olhando e vai fazendo sentido aplicar. Ah, Senhor, agora eu estou entendendo porque o Senhor está ministrando sobre isso. E Deus vai mudando a nossa percepção, Deus vai revelando aquilo que antes a gente não estava vendo. E quando eu falo revelando, às vezes você olha para a sua vida e você acha que está tudo bem. Quando você começa a meditar na palavra do Senhor, o Senhor começa a revelar áreas que não estão tão bem como você acha. O Senhor começa a te dizer aonde é o lugar que você precisa edificar. Aonde é a área que você precisa corrigir, que você precisa reparar, que você precisa fazer ali restauração. A área que você vai precisar liberar perdão, que você vai precisar amar. E é sobre isso, a palavra do Senhor é uma palavra que nos liberta a cada dia, sabe? E glória a Deus por ser uma palavra tão poderosa, que traz tanta transformação para a nossa vida. E aí, quando eu e você, nós aplicamos, né, esses mandamentos, esses princípios na nossa vida, a gente verdadeiramente a ser capaz de desvendar o segredo do sucesso espiritual. E a Bíblia toda, ela tá aí para nos revelar a cada dia os caminhos, as decisões, sabe? O modo de viver, a forma de viver. E eu quero que hoje, no nome de Jesus, você saia desse episódio de hoje entendendo que existem muitos segredos para serem revelados da parte do Senhor para a nossa vida, mas o sucesso espiritual, ele começa quando eu e você verdadeiramente tememos ao Senhor, caminhamos segundo a vontade dele, honramos a nossa família, buscamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, servindo ao nosso próximo, mas sabendo que não é de qualquer maneira. Eu preciso ter amor naquilo que eu faço. Eu preciso fazer o que eu faço por amor ao Senhor, por amor às pessoas, porque se eu amo a Deus e eu não amo meu próximo, o amor do Senhor não está em mim. Verdade. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que me diz isso. Então, ai, Dani, eu não sei se eu amo dessa maneira que você está dizendo. Então, minha filha, você vai pedir. Meu filho, você vai começar a orar e vai pedir. Senhor, coloca amor no meu coração. Deus, eu quero ser cheio do teu amor. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Então Deus vai derramar. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus não vai encher você do amor dele, que ele vai encher. Mas a gente precisa se esforçar. A gente precisa ser íntegro, a gente precisa ser honesto, a gente precisa ser verdadeiro. E a gente precisa olhar para o exemplo de Jesus e verdadeiramente se assemelhar a ele. Senhor, me ensina a ser como o Senhor. Me ensina a olhar Jesus como o Senhor olhou. Me ensina a amar como o Senhor amou. A perdoar como o Senhor perdoou. Peça ao Senhor. Peça e você vai receber. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então, nesse momento, eu vou te pedir para você fechar os seus olhos agora. Nós vamos orar, o Alexandre vai orar por nós, para a gente encerrar esse momento tão maravilhoso, tão precioso na presença do Senhor. E antes do Alexandre orar, tenho certeza que Deus ministrou muitas coisas ao teu coração. Dos tópicos da mensagem de hoje, qual foi aquele que mais trouxe verdadeiramente transformação para o teu coração? Comenta e deixa um comentário, edifica outras vidas através também do que o Senhor tem ministrado no teu coração, amém? Amém. Glória Vamos a Deus. Orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui no nosso Café com Propósito, Deus, nosso episódio 220, Pai, glória seja dada ao teu nome. Glória seja dada que tudo que seja Senhor. feito aqui nesse canal seja para a tua honra e para a tua glória, em Pai. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, saber viver a vida, Pai,
em temor ao Senhor, Deus, pois nós sabemos que com o Senhor nós conseguiremos ter a nossa vida transformada, Pai. Glória a Nós Deus. possamos confiar em Ti, Deus, Em nome de Jesus. na questão, em todas as questões da nossa vida, na verdade, que a gente possa confiar em Ti, mas na questão financeira a gente possa confiar em Ti, porque o Senhor provê. Nós servimos, Pai, Glória ao a Deus Deus. que é o dono do ouro, da É prata, verdade, Pai. Jesus. E que o Senhor, Pai, possa abençoar a vida de todas as pessoas que nos assistem. Abençoa, A nossa oração Deus. se estende a todas elas, às famílias, Em nome de aos Jesus. círculos de relacionamento deles. Em nome Que de o Senhor possa Jesus. visitar cada um, Deus, dando, Pai, esse temor, Em nome de dando, Pai, essa Jesus. sabedoria. Que o Senhor possa guiá-los, que eles possam confiar em Ti. Em nome de Abençoa, Jesus, ó Pai, Deus. todas as áreas da vida deles. Como eu Abençoa, falei aqui, Jesus. Pai, o financeiro, a Faz saúde, o assim, meu espiritual, Deus, o em nome mental, de Pai. Que Jesus, o ó Senhor Pai. possa, Pai, Em capacitá-los, nome de Deus, Jesus, a ó cada Pai. dia, Pai, eles possam, Pai, Em nome de viver o Teu Jesus. propósito, seguir no Teu Em caminho, nome de dar a Jesus, visão ó de águia a Deus. eles, Pai, que eles possam enxergar o que o Faz Senhor quer assim, deles, meu Senhor. Pai. Porque, Pai, a gente tem planos, nós temos projetos, planos, mas os planos do Senhor sempre são os melhores para É nós, Pai. verdade, Deus. Que eles possam testemunhar as vitórias deles, que eles Declaramos lares possam, saudáveis, Pai, Senhor. ser canal de Famílias bênçãos, sendo Pai, na vida de alcançadas por outras Ti, ó Pai. pessoas, que eles possam abençoar Em outras nome vidas, de Pai, e que Jesus. assim nós possamos, Pai, fazer uma geração de adoradores, uma geração, Pai, de pessoas que servem a Ti a cada dia mais e mais, que elas possam ensinar os filhos delas, Pai, também a Te servir, Em nome Senhor, de e que Jesus, nós ó possamos Deus. fazer a Tua obra aqui Em nesse nome de mundo, Jesus, ó Pai. Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desse programa, Pai. Obrigada, Te pedimos Deus. perdão pelos nossos pecados, Pai. Em nome de E, Senhor, Jesus. já te rogamos, Pai, uma semana abençoada a todos nós. Que amanhã nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Assim, Senhor, esta oração, Pai, que eu te faço e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você dá um glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor Jesus te Glória a Deus, abençoe. Pai. Aleluia. Até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe o link, a playlist vai aparecer aqui agora. amém, A gente. playlist do nossos. Como é, amor? A playlist dos Salmos. Dos Salmos. Nós estamos na jornada dos Salmos. Então, Da hoje nós jornada dos estamos Salmos, isso que eu no queria dizer. Salmo 128. Então, desde o primeiro episódio, está aparecendo agora, ó. Tá Agora, aqui, tá aparecendo aparecendo para agora de você. novo, é. Então, quando você clica, você vai direto para a playlist e você pode maratonar essa série com a gente. Deus te abençoe. E até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau, tchau.